Alexandre de Moraes suspende por 90 dias as visitas de Flávio Bolsonaro ao pai. A decisão vem após o senador tornar pública uma carta redigida pelo ex-presidente. Ministro vê possível propaganda eleitoral antecipada. Quem traz os detalhes é a repórter Berenice Leite, direto de Brasília. Vai atualizar aqui a nossa audiência sobre esse oeste urgente aqui para a nossa audiência. Bere, sem querer, ornamos Branco da Paz. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Verdade, Geise. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, a decisão de agora há pouco do ministro Alexandre de Moraes, que suspende as visitas do filho e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, que está então proibido a partir de agora de visitar o Jair Bolsonaro pelos próximos 90 dias, né? Ou seja, por esse período aí eleitoral, até que passe o mês aí das eleições. Nós tive acesso aqui a esta decisão e trago agora os detalhes do que diz, então, o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, o senador Flávio Bolsonaro teria utilizado ali desse benefício de poder visitar Jair Bolsonaro de forma errada, né? E por isso veio essa medida, né? O Flávio teria, segundo o ministro Alexandre de Moraes, utilizado do seu direito de visita para obter uma carta do sentenciado com exclusiva finalidade de divulgar nas redes sociais. E uma das proibições, das medidas cautelares aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente lembra que é a proibição de usar as redes sociais, inclusive fazer isso por meio de terceiros. É com base nessa decisão, nessa medida aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que ele, então, toma essa decisão de que Flávio não pode mais o visitar. A gente tem, inclusive, um destaque que vai aparecer aí, esse primeiro destaque para vocês na tela, da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte: o desrespeito de Flávio Nantes Bolsonaro à medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro de proibição de utilização de redes sociais diretamente ou por intermédio de terceiros está totalmente configurado por suas próprias afirmações. E aí ele traz uma transcrição do que o senador Flávio Bolsonaro postou no final de semana, uma espécie de chamado, né, para que as pessoas acompanhassem a live onde ele ia ler a carta que Bolsonaro fez direcionada aí para o povo brasileiro. Ele até coloca em destaque na decisão o seguinte, né, a fala do Flávio, que diz o seguinte: é imperdível, um recado muito importante que ele quer dar a toda a nossa nação. E aí a gente tem um segundo destaque também dessa decisão para mostrar para vocês, que fala o seguinte: utilizando-se do seu direito de visita, Flávio Nantes Bolsonaro obteve uma carta do sentenciado Jair Messias Bolsonaro com a exclusiva finalidade de divulgá-la nas redes sociais. Não há dúvidas, portanto, que a conduta irregular de Flávio Nantes Bolsonaro desrespeitou expressa vedação judicial e configurou ostensivo desvio de finalidade no exercício de seu direito de visita. Aí ele cita o artigo 41 da Lei de Execução Penal, primeiro parágrafo, para embasar, então, a imediata suspensão das visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, né, na residência onde ele cumpre essa prisão domiciliar. Além disso, a decisão do ministro do Supremo, que também é o juiz de execução penal, fala sobre o Flávio Bolsonaro ser reincidente. Isso porque no dia 3 de agosto do ano passado, a gente lembra que o Jair Bolsonaro já estava cumprindo medidas cautelares e, à época, tivemos uma manifestação em Copacabana, onde o Flávio Bolsonaro chegou a fazer uma chamada de voz e o Jair Bolsonaro chegou a falar algumas palavras, né? Até recuperei isso para vocês, para que vocês recordem. E ele dizia o seguinte, né? Que ele chegou a saudar aqueles que estavam presentes na manifestação em Copacabana e disse o seguinte, abre aspas, é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro e pelo Brasil. E aí o Flávio Bolsonaro chegou a compartilhar isso depois nas redes sociais e depois apagou, segundo ele, por questões de insegurança jurídica e orientado justamente pelos advogados de Bolsonaro para não prejudicá-lo. A gente lembra, inclusive, que a manifestação foi no dia 3 de agosto e no dia 4 de agosto isso acabou culminando na decisão de Moraes para a prisão, né, domiciliar
do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já cumpria algumas medidas cautelares à época. Tudo isso também foi relembrado na decisão de hoje, viu, Geise? E ele fala mais, né? Além dessa suspensão, ele dá 48 horas para que os advogados, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, se manifeste com relação a qual seria a intenção de Bolsonaro ao escrever essa carta. E quer saber também se Bolsonaro tem ciência de que esse conteúdo está sendo divulgado nas redes sociais, né? Sob o risco, inclusive, dessa prisão domiciliar em caráter humanitário ser suspensa. E por fim, e não menos importante, isso que você traz na chamada já no início do jornal, ele fala para que o Ministério Público Eleitoral apure a conduta de Flávio Bolsonaro, que estaria utilizando essa carta, no entendimento de Moraes, como um instrumento de promoção. Ele diz ainda que com a divulgação de vídeo em rede social e utilização de expressões com carga semântica equivalente a pedido explícito de voto, pode configurar propaganda eleitoral antecipada em período vedado pela legislação. Então, esses são os principais pontos da decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes. Geise, qualquer nova atualização, claro, a gente volta aqui com vocês. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso JDO2. Até amanhã. Para reverberar esse e os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas. Vamos dar boa tarde, então. O nosso time já está aqui no telão. Começando por ela, Fabi Barroso. Fabi, seja muito bem-vinda ao JDO2. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Boa tarde, Maiara. Boa tarde a todos da nossa audiência que estão naquele movimento que não é universitário, mas parece, na sofrência que é o Brasil. Conosco também a nossa querida Maiara Rani. Maiara, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise, Fabi, todos que estão nos assistindo. Não tenho nenhuma frase de efeito boa igual a Fabi tem, mas desejo a todos um excelente jornal aqui. Boa, Maiara, boa. Fabi, eu começo com você, operadora do direito. Fabi, olha só, o Moraes, ele está esticando a corda cada vez mais. A carta que ia para a rede social, assim, é uma sequência de associações que ele faz que realmente só dá a entender que é um ato político. Ele não quer que a liderança da direita fale publicamente de forma alguma. Ele quer que continue aí a bateção de cabeça. Ninguém sabe o que o Bolsonaro está falando efetivamente, isso é um fato também. Tem o filho, que apareceu agora como porta-voz, tem a esposa, enfim, tem o entorno, os apoiadores, e o Alexandre de Moraes quer que continue dessa forma. Isso é um ato político. Eu sei que você está aí com toda a decisão na mão. Traz aqui para a gente, para a nossa audiência, Fabi, por favor. Primeiro, vamos deixar claro aqui que o pior que a gente faz nesse momento é tentar entrar na piração do Moraes, né? Porque realmente, gente, das punições que ele coloca ali, né, como esse... Como é que é? É tão absurdo que a gente tem que anotar, que você não pode falar nas redes sociais nem por intermédio de terceiros. Bom, o presidente Bolsonaro não tem a mínima condição de fazer com que uma notícia dada por ele não chegue às redes sociais, porque isso se trata da vida civil. Hoje, as redes sociais fazem parte da vida civil. E o objetivo aqui do Moraes é criminalizar a política. O presidente Bolsonaro está preso indevidamente, vamos colocar aqui, mas por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Nenhum momento, nenhuma condição, nada que possa, né, uma das medidas que o Moraes colocou ali como cautelar, as medidas não podem contrariar a lei, né? Diga-se de passagem. Então, isso que ele diz, né, que você não pode falar nas redes sociais nem por intermédio de terceiros, eu vou ler para vocês a lei, porque eu sei que é político, mas vale a pena a gente falar um pouquinho da lei para mostrar que o Moraes, ele pode citar a lei que ele quiser, mas, de fato, ele está violando o Estado Democrático de Direito que ele diz tanto proteger. Artigo 41 da Lei de Execução Penal, inciso 15, constitui direitos do preso, contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometem a moral e os bons costumes. Fecha aspas aqui para a Lei de Execução Penal. O que diz então? Muito simples, gente. Qualquer preso, qualquer apenado, qualquer um, aqueles mais criminosos, aqueles que são crimes midiáticos, que nós temos verdadeiro arrepio, eles podem se comunicar com o mundo externo através de cartas. Isso não é diferente do presidente Bolsonaro, porque um juiz, tenho que me controlar para não pôr no diminutivo, né, não estou chamando o Moraes de juiz eco, mas porque um juiz determina, então,
que ele não pode falar através de terceiros porque vai parar em redes sociais. Gente, isso não tem cabimento. E pior de tudo, a defesa do presidente Bolsonaro, como ele deu 48 horas para o presidente Bolsonaro, a defesa, se manifestar, que ele não tinha intenção que essa carta fosse para as redes sociais, ele tinha intenção sim, não adianta negar a realidade, porque não é crime fazê-lo. Ele tem que fazer política porque ele é o maior líder da política brasileira vivo, ele está vivo. Não adianta o Moraes querer apagar a história recente do Brasil, colocado aí que nós temos um ex-presidente recente no Brasil que carrega multidões. Então, sim, tinha lá um problema, ele fez uma carta para tentar minimizar esse problema, um atrito entre a direita, e o Moraes determinou que 48 horas para a defesa explicar. Então, assim, o certo, né, pela cabeça do Moraes, o Bolsonaro não pode mais existir, ele não pode estar vivo. Determinou o Ministério Público Eleitoral, para que ele oficiou, na verdade, né, o Ministério Público Eleitoral, para que investigue se isso configura pedido de voto. Não existe pedido de voto algum, né, a palavras semânticas, nada disso. O Bolsonaro, primeiro, ele falou que ele estava saudoso do povo, e o problema do Moraes é que o povo está saudoso do Jair Bolsonaro. Ele disse ali que o porta-voz dele, da liderança política, que ninguém pode matar isso é fato, isso está configurado e não existe revisionismo histórico para o Moraes fazer através da política. O porta-voz dele é o Flávio Bolsonaro. E que ele, então, transferiu o seu legado político para o Flávio Bolsonaro. E está cumprindo uma ordem ilegítima e ilegal de prisão e de prisão domiciliar. Só que a todo momento vão ameaçar o Flávio Bolsonaro através do Jair Bolsonaro. Vão sempre dizer que podem colocar ele numa penitenciária. E, assim, acho que o Jair Bolsonaro é tão homem, é tão forte nisso, que ele falaria que ele poderia até ser jogado lá. Porque ele voltou para o Brasil, porque ele não tem medo da justiça. O problema é que a condição humanitária permanece, ele não tem saúde física para ficar sozinho e para puxar essa bronca para ele. Mas, assim, a gente não precisa entrar no que eu estou vendo da mídia tradicional, já discutindo que o presidente Bolsonaro violou uma das leis, das cautelares. Gente, essa cautelar é ilegítima, não tem esse controle, ele tem direito de escrever uma carta, essa carta pode ser lida, e se for transmitida por rede social, é a vida. O presidente Bolsonaro em si, embora também ele pudesse, ele não violou, ele não entrou diretamente numa rede social, ele não fez as barbaridades, né, que na cabeça do Moraes são barbaridades. Ele fez uma carta simples, como está aí no vídeo, ele simplesmente disse, olha, eu estou vivo, meu legado aqui está com o Flávio Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes, ele tem que aceitar, porque ao menos metade da população brasileira, 49,1%, conforme o próprio TSE, eles votaram, essa população votou em Jair Messias Bolsonaro. E o Moraes está fazendo, um arbítrio, gente. O pessoal está me perguntando, é abuso de autoridade com toda certeza. O problema é recorrer a quem? Mayara Hani, também quero te ouvir a respeito. Eu até trouxe aqui a carta, a Fabi levantou ali alguns pontos. É interessante a gente trazer também aqui, porque ele começa a carta dizendo que ele está com saudade do povo, né? Fala que está com saudade do contato com o povo, diz que é leal ao povo. Na sequência, ele fala sobre arregaçar as mangas, deixar de lado as possíveis diferenças e se empenhar por um país, se empenhar pelo pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. E aí eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Nesse mesmo parágrafo, ele diz o seguinte, que o Flávio é a melhor opção para livrar o Brasil da corrupção, da violência e do empodrecimento. Além disso, ele também coloca aqui que ele quer paz e prosperidade, finaliza dizendo Deus, pátria, família e liberdade. Por que eu trouxe a carta aqui, esses pontos da carta, que inclusive está aí na tela para vocês, estava aí na tela para nossa audiência. Essa carta veio a público no sábado. O Flávio Bolsonaro, na sequência, fez uma live e hoje a gente tem essa decisão. Na live também, o Flávio Bolsonaro não disse nada além do que estava ali na carta. Quero chamar a atenção porque as palavras do Bolsonaro são as seguintes: paz, prosperidade, livrar o país da corrupção, livrar o país da violência. No meu entendimento, qualquer juiz de Suprema Corte acha isso um bom plano para qualquer país. Então, não faz o menor sentido caracterizar essa carta com um tom
tom ou com qualquer coisa, realmente esticar a corda, dizer que porque o Flávio Bolsonaro leu no YouTube, depois ele foi ali para sua rede social, logo caracteriza como o Bolsonaro infringir aí uma das medidas cautelares, que é não utilizar a rede social. E que medo é esse que o ministro tem de rede social? Pois é, Geise, esse ponto ele é muito importante, porque o que 4 parágrafos não fizeram nesses últimos dias, né? Isso mostra completamente o quanto o ministro em si e toda a ala oposta a Bolsonaro e à direita, o tamanho do medo que eles têm. Porque nós passamos essas últimas semanas, né, com a direita brigando muito entre si. Veio o vídeo da Michelle, né, alas que antes pareciam estar ali ao lado do Flávio Bolsonaro, também se colocando já um pouco mais distante dele, porque ao longo de todo, desde que aconteceu ali as questões do áudio vazado em relação ao filme Dark Horse, enfim, tudo muito mal explicado, teve ali um aumento, né, da rejeição em relação ao Flávio Bolsonaro e, consequentemente, pessoas da direita que se diziam apoiadores do Bolsonaro se afastando do Flávio. E a esquerda, é óbvio que estava batendo palma para isso, né? Estava achando maravilhoso ver a direita completamente desunida. Então, quando o Bolsonaro ele vem e ele escreve essa carta, por mais que ele tenha todo o direito de fazer isso, eu tenho praticamente certeza que ele sabia que isso ia acontecer, né? Ele sabia que isso ia ser utilizado contra ele, talvez até bloqueando, né, as visitas do Flávio ao pai. Vamos lembrar aqui que estamos falando, né, de alguém que é filho dele, então estamos aqui bloqueando a visita de um filho ao seu pai, não só ao presidenciável aqui em questão, mas ele fez isso porque ele precisava reafirmar o posicionamento dele, né? Ele precisava lembrar que a única pessoa que pode falar por Bolsonaro é o seu filho Flávio Bolsonaro, que foi quem ele escolheu, deixando muito claro o seguinte: não importa o que Michelle fale, não importa o que outras pessoas falem que se dizem apoiadores da direita, que se dizem unidos pela direita, a única pessoa que me representa aqui, que representa os meus ideais, é Flávio Bolsonaro. Então é literalmente uma chamada de união, realmente, né? De olha, deixe tudo isso de lado, porque vocês estão entregando de bandeja a eleição para a nossa oposição. Então, eu acho que isso aqui é muito importante. Eu acho que ele estava, assim, muito ciente dos riscos que ele corria e ele resolveu correr esses riscos para tentar essa união, fortalecer o posicionamento dele no nome do seu filho, do Flávio Bolsonaro, para tentar dar uma amenizada em toda essa situação. Lembrar à direita o que realmente importa aqui, que é tirar a esquerda do poder, que é tentar, de alguma forma, minar, né, o que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. A gente precisa lembrar aqui que nós estamos falando de uma das eleições mais importantes dos últimos anos, né? Essa eleição ela é muito decisiva para as próximas décadas do Brasil. Então, eu acho que o Bolsonaro ele realmente se colocou na frente da arma aqui, sabendo o que poderia acontecer, apesar de saber os seus direitos, porque tantos direitos dele já foram violados, não é possível que ele não soubesse que esse também poderia ser um risco ali que ele estava correndo. E aí vem a hipocrisia do próprio Alexandre de Moraes, né, que já naturalizado da persona dele, de falar que isso pode ser, inclusive, uma propaganda eleitoral antecipada, quando é óbvio que não é. É só ler a carta, dá para ver que é óbvio, que a intenção do Bolsonaro também é óbvia, que é de união, né, de parar com esse absurdo que tem acontecido, da direita se degladiando, esquecendo quem é o verdadeiro, vamos colocar, inimigo aqui em questão, quando a gente tem uma esquerda que está fazendo uma propaganda eleitoral desde o começo do ano, vide o que foi mais escancarado, que foi o próprio carnaval, né? Então, nada fora do normal, nada fora do esperado, e eu acredito sim que o Bolsonaro estava muito ciente dos riscos que ele corria, ainda assim ele resolveu correr esse risco, buscando um bem comum, que é o que nós queremos aqui também, né? Que a direita vença e consiga expurgar a esquerda do Planalto, Geise.